nome do teu Filho Jesus. Amém. Tiago, capítulo 5, verso 16. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E essa parte, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Irmãos, a semana passada nós concluímos o assunto da providência divina e essa semana, por conta de que fica algumas lacunas com respeito à questão da oração, no que diz respeito à providência divina, né? Principalmente no que concerne a se Deus é soberano e se Ele providencia todas as coisas, por que devemos orar? Às vezes essa pergunta surge. E por isso o nosso autor mesmo coloca esse assunto que nós vamos dizer assim, diz respeito à vida cristã prática, ele ainda inclui num livro de teologia sistemática, devido à importância e o complemento que esse tema dá ao nosso próprio assunto da providência. Na verdade, no livro maior dele, ele ainda inclui um capítulo sobre milagres, né? Nós temos usado esse Teologia ao Alcance de Todos, que é o filho do Teologia Sistemática Maior desse mesmo autor, né? Nesse livro maior, ele depois da providência inclui o assunto dos milagres e também inclui o assunto da oração. Antes de nós entrarmos no nosso livro, eu gostaria de dar uma definição que o John Bunyan dá num livro dele chamado Um Tratado sobre Oração. John Bunyan é um irmão de 1660. E esse livro, quando você lê ele inteiro, você percebe que parece que ele tem o intuito de fazer uma crítica àquilo que eles chamam livro comum de oração, que eles tinham nessa época. Era um livro que tinha uma liturgia de devoção e haviam várias orações escritas e que muitas pessoas estavam usando ele para simplesmente ler alguma coisa durante o dia e, ao invés de abrir o coração e ter comunhão com Deus, faziam daquilo sua devoção pessoal, né? Então, era algo mecânico, frio, e ele faz uma crítica com respeito a esse livro, esse chamado Livro da Oração Comum, nesse livro dele chamado Um Tratado sobre Oração. E nesse livro, um Tratado sobre Oração, ele dá uma definição um pouco maior da que o nosso autor dá, e nessa definição ele coloca 7 pontos que ele organiza em sequência. Ele diz assim: a oração é o derramar de modo sincero, consciente e afetuoso o coração ou a alma diante de Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu, ou seja, a vontade de Deus, ou que estão em conformidade com a sua palavra, ou seja, a vontade de Deus, para o bem da igreja, com fiel submissão à sua vontade. Então, a oração é o derramar de um coração sincero, consciente e amoroso diante de Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a sua palavra, para o bem da igreja, com fiel submissão à sua vontade. Então essa definição tem 7 pontos. Nós oramos e derramamos a alma de modo sincero, de modo consciente e afetuoso, por meio de Cristo, no poder do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão de conformidade com a sua palavra, para o bem da igreja e em submissão fiel à vontade de Deus. Eu acredito que essa seja uma definição que abrange mais sobre esse assunto. Existem outros livros que falam de oração. Entre eles tem um livro chamado A Teologia Bíblica da Oração, onde, quando o autor dá a introdução, ele coloca várias palavras que a Bíblia se refere para tratar de oração. Então ele explica o que é adoração, comunicação com Deus, comunhão, confissão de pecados, contrição, rogo, intercessão, meditação, petição, orar em espírito, submissão, súplica, ação de graças, dores, veneração e entre outras.
Então, todas essas palavras são palavras que a Bíblia contém e o seu contexto trata de ter comunhão com Deus, conversar com Deus. E eu gostaria de deixar isso registrado para os irmãos conhecerem, como é um assunto que a Bíblia trata. Também nós temos todo o livro dos Salmos e através dele nós aprendemos a orar. Porque ali você encontra diversos tipos de oração e como funciona a oração. O nosso autor aqui, ele coloca uma definição mais simples. Ele diz, no primeiro parágrafo do nosso livro, oração é uma comunicação pessoal com Deus. Né? Então, isso é uma definição ampla. Ele diz que a oração pode ser petição, intercessão, confissão de pecados, adoração, louvor, ação de graças e também uma comunicação divina de indicações de sua resposta a nós. Por exemplo, todas as vezes que você encontra, a gente está acostumado a ver a oração da seguinte forma: eu vou falar para Deus, vou falar para Deus, vou falar para Deus, vou assinar em nome de Jesus, e, então eu orei, né? Mas a oração, se é uma comunicação com Deus, ela é uma comunicação que outros autores dizem que pode ser só palavras suas, abrindo o coração a Deus, podem ser palavras de Deus para você e respostas suas a Deus, ou só palavras de Deus para você, porque quando Deus chega para Adão, depois que ele pecou e disse: Adão, onde estás? Ali nós temos uma conversa de Deus com Adão, e ali nós temos um relacionamento, uma comunicação pessoal entre Deus e o homem. E isso a Bíblia chama de oração. Amém? Só para a gente ter cuidado com algumas formalidades, né, e entender isso. E o autor começa: por que Deus quer que oremos? Não oramos para que Deus descubra as nossas necessidades, pois diz-nos Jesus: Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes de lhe pedirdes. Mateus 6:8. Então, Deus quer que nós oremos, porque a oração exprime nossa confiança em Deus. Frise isso. Por que Deus quer que nós oremos? Porque Deus deseja que confiemos nele. Aliás, essa é uma definição de fé, né? A fé é a confiança em Deus. É lançar-se nos braços de Deus, de mãos vazias, entregar tudo a Deus. Então, Deus quer que nós oremos, porque a oração exprime a nossa confiança em Deus. E é um meio pelo qual nossa confiança nele pode crescer. Então, a oração exprime nossa confiança com Deus, em Deus, e por meio dela a nossa confiança cresce. Ou seja, nossa fé cresce em Deus à medida que nós nos relacionamos com Ele. De fato, talvez a principal ênfase da doutrina bíblica da oração é que devemos orar com fé, o que significa confiar em Deus ou dele depender. Deus, como nosso Criador, se deleita ao ver que nós, suas criaturas, nele confiamos, pois a atitude de dependência ou confiança é a mais apropriada numa relação criatura-criador. Ou seja, se somos criaturas de Deus, dependemos totalmente dele. E se os irmãos lembrar, a primeira coisa que eu falei é que quando nós entendemos essa relação criatura-criador, o irmão Bânia está bem certo em dizer que nós não devemos ser hipócritas diante de Deus, né? Mas andarmos de modo sincero diante dele. Porque se ele é o Criador, conhecedor de todas as coisas, que sonda o mais íntimo dos corações, não há nada que nós possamos esconder dele. Então nós temos que ser sinceros diante dele, né? E confiarmos inteiramente a ele. As primeiras palavras do Pai Nosso reconhecem nossa dependência de Deus, um Deus que é Pai amoroso e sábio, e também reconhecem que tudo Ele governa do seu trono celeste. As Escrituras enfatizam a necessidade de confiarmos em Deus ao orar. Por exemplo, Jesus compara a nossa oração a um filho que pede ao pai um peixe ou um ovo. Isso está em 2 textos, né? E é interessante que o texto de Mateus, capítulo 7, que é o texto referente a esse, ele só muda que ele acrescenta: quem é o pai que, se o filho pedir um pão, lhe dá uma pedra? Né? Ou se o filho lhe pedir um peixe, lhe dá uma cobra? E a ideia do texto de Mateus é a seguinte, que às vezes a gente ouve isso e não entende direito, mas há um tempo atrás, ouvindo um autor explicar sobre isso, ele dizia que o problema está mais com a criança do que com o pai, né?
Porque às vezes a criança olha uma pedra e pensa que é um pedaço de pão. E às vezes a criança pega uma cobra e pensa que é um peixe, né? Então o problema está sempre conosco, do lado de cá, quando se refere a nós e Deus. E Deus não nos dará uma pedra se pedimos pão. E Deus não nos dará, os irmãos estão entendendo, irmãos? Deus não nos dará uma cobra se pedirmos peixe. Mas se nós estivermos desejando comer uma pedra, Deus não nos dará essa pedra. É isso que o texto significa, em outras palavras também. Amém? Ou seja, se a nossa petição nos causará dano, Deus não nos concederá aquilo que estamos pedindo, né? E isso está totalmente ligado aos contextos de oração. E os dois textos falam: muito mais o vosso Pai Celeste vos dará. Vós sendo maus, vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos, muito mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo, fala Lucas. E Mateus fala coisas boas. E quando você junta os dois textos, você entende que nós oramos e aquele que já nos deu o Espírito Santo e que nos selou com o Espírito Santo, é através do Espírito Santo que nos dá todas as riquezas que já temos em Cristo para nós experimentarmos, que ministra ao nosso coração todas essas coisas boas que Mateus capítulo 7 fala. Amém, irmãos? Então, ora, se vós sendo maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Lucas 11:13. E seguindo aqui, como Deus é nosso Pai, devemos buscá-lo com fé. Diz Jesus: tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21:22. E esse contexto é o contexto da figueira, que Jesus olhou para ela e disse: nunca mais nasça fruto de ti. E ela secou-se no mesmo instante. E Jesus fala para os discípulos que ficaram impressionados que se eles tivessem essa fé, tudo que eles pedissem em oração, crendo, eles receberiam. Mas não só Deus quer desenvolver essa confiança em nós, mas também Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele, porque isso é oração. Por que Deus quer que nós oremos? Porque Deus quer que nós tenhamos confiança, em primeiro lugar. Em segundo lugar, comunhão com Ele, né? O que é comunhão? Quando nós abrimos a nossa Bíblia em 1 João capítulo 1, versos 1 em diante, principalmente o 3, nós sabemos que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, né? E nós sabemos, por 1 Coríntios 1:9, que nós somos chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. E nós sabemos por Atos capítulo 2, verso 42, que essa comunhão do Pai e do Filho, ela foi transmitida a todos os crentes por intermédio dos apóstolos. Por isso que lá diz que eles perseveravam na doutrina e na comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Então, nós entramos nessa comunhão, e a oração é onde nós desenvolvemos esse comungar com Deus, né? Juntos, nós experimentamos o próprio Deus em oração, e em nosso relacionamento com Ele. Individualmente, nós experimentamos o próprio Deus em oração e o nosso relacionamento com Ele. Então, a oração é a segunda razão porque Deus quer que nós oremos. A oração nos leva a uma comunhão mais profunda com Deus, e Ele nos ama e se deleita em estarmos junto com Ele, estarmos em comunhão com Ele. Em terceiro lugar, porque Deus quer que nós oramos, Deus permite que nós, criaturas, nos envolvamos nas atividades revestidas de importância eterna. Ou seja, por que Deus quer que nós oramos? Porque antes da fundação do mundo, Ele estabeleceu que todas as coisas que faria por meio dos irmãos, através da oração. Então, Deus nos incluiu no seu propósito. E isso deveria nos dar bastante senso de responsabilidade, né? E em quarto lugar, Deus quer que nós oramos, porque a nossa oração dá glória a Deus, né? A nossa confiança, a nossa comunhão, a responsabilidade no propósito traz a Deus a glória. Então, são 4 coisas pelas quais entendemos que Deus quer que nós oremos. Amém? B, a eficácia da oração. E esse ponto é dividido no livro de vocês em 7. Não, deixa eu ver. Menos. 4. Em 4 pontos principais.
a eficácia da oração. Como exatamente funciona a oração? Será que a oração não nos faz... Será que a oração não só nos faz bem, mas também afeta a Deus e o mundo? Veja, esse vai responder, né? Se Deus sabe tudo, se Deus provê tudo, então por que eu vou orar? Será que a minha oração muda aquilo que Deus estabeleceu? Então a oração muda o modo como Deus age. Isso está lá em Tiago 4:2, né? Naquele texto que Tiago pergunta: por que há contendas, invejas, discórdias entre vós? Não são por causa dos prazeres que deleitam e fazem briga na vossa carne? Daí ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, né? Nada tendes porque não pedis, ele primeiro diz. Anteriormente ao pedis e não recebeis está: nada tendes por quê? Então nós não temos por quê, irmãos? Porque não pedimos. Né? Deus deixou estabelecido que nós deveríamos pedir até pelo pão nosso de cada dia, né? Até para o sustento diário nós deveríamos orar. Ele sugere que, o texto esse, né? Sugere que o não pedir nos priva daquilo que Deus poderia nos dar. Veja bem, eu ouço muitas vezes os irmãos dizerem assim: irmão, eu só tenho a agradecer, né? Eu nem tenho coragem de pedir. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falar. E a Bíblia diz: você não recebe porque não pede. É isso que a Bíblia está dizendo, né? Orando, ele sugere que não pedir priva daquilo que Deus poderia nos dar. Oramos e Deus atende. Jesus também diz: pedi e... O que, irmãos? Dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte para nós: se você pedir, você tem garantia que vai? Se você bater, você tem garantia que a porta vai se abrir. Se você buscar, você tem garantia que você vai encontrar. Não é isso? Lucas 11, 9 e 10. Ele faz uma clara associação entre buscar as coisas de Deus e recebê-las. Quando pedimos, Deus atende. Depois ele dá o exemplo de Moisés. Deus disse que ia destruir o povo. Deus disse que ia aniquilar o povo da terra. E Moisés ora a Deus, Êxodo 32. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Então, mais para frente, lemos: se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia fazer ao povo. Êxodo 32, 14. Ameaçando castigar seu povo pelos seus pecados, declara Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e o quê? Perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. 2 Crônicas 7:14. Se nós pensarmos ainda nesse episódio de Moisés, nós temos que entender o que significa Deus se arrepender, né? Mas se você perdeu isso, a gente conversa depois, deixa anotado aí. Porque não significa que ele viu que fez mal, voltou atrás, então fez diferente, né? Não tem a ver, quando fala de Deus, isso nós chamamos de antropopatismo ou antropomorfismos, né? Quando é a maneira de Deus se comunicar usando linguagem humana, né? Fenomenológica ou a linguagem das emoções. Então, antropomorfismos e antropopatismos. Aqui é um antropopatismo. Deus se arrepende. Outros textos dizem que Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Então, qual é o sentido de arrependimento, da palavra arrependimento, quando fala de Deus? É isso que vocês vão precisar pesquisar. Amém? E também a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Nós confessamos, então Deus nos perdoa. Se estivéssemos realmente convencidos de que a oração muda o modo de Deus, que Deus age, veja bem, e de que Deus de fato causa notáveis mudanças no mundo em resposta à oração, como as Escrituras repetidamente nos ensinam, então oraríamos muito mais do que fazemos hoje.
Se oramos pouco, é provavelmente porque não cremos realmente que a oração consegue, de fato, muita coisa. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16, nós começamos lendo ele. Né? Talvez porque não cremos, né? Não oramos. Em segundo lugar, a oração eficaz é possível por intermédio de nosso mediador Jesus Cristo. Veja, isso estava lá na definição de John Bunyan. Né? Nenhum pecador, nenhum de nós pode se apresentar diante do Deus Santo por nós mesmos, por nossos próprios méritos, pelas nossas próprias capacidades. Isso também está no fato de que não podemos ser hipócritas, isso também está no fato que nós devemos ser sinceros, né? Que devemos abrir o coração para Deus, não fingidos, confessar os nossos pecados. Tudo está incluído no fato de que, se somos pecadores, nós não podemos nos apresentar diante de Deus por nós mesmos. Nós precisamos de um mediador. E esse mediador, 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mas se Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, segundo parágrafo, ouvirá Deus as orações daqueles que não confiam em Jesus? E o autor levanta essa questão. Então, se qualquer ímpio, né, qualquer descrente, orar e colocar o nome de Jesus e dizer, não, eu me apresento aqui, me ensinaram que é no nome de Jesus, Deus ouve ele, daí eu pergunto, em que sentido você está falando que Deus ouve? Porque Deus ouve tudo, né? Não há nada que escapa aos ouvidos de Deus. Mas os cristãos têm uma maneira diferente de Deus os ouvir. Deus ouve de forma favorável a eles. Esse é o sentido que Jesus está se referindo, né? Esse é o sentido que os textos bíblicos, por exemplo, João 14,6, fala. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Os irmãos estão entendendo? Então, esse é o sentido. Deus é favorável aos seus filhos. Então, como é que se responde às orações dos santos do Antigo Testamento? Ontem eu ainda falava com um conhecido meu. Bom, ele dizia para mim, Salomão fez tantas coisas erradas, né, irmão? Não é possível que Salomão foi salvo. Deus ouvia a oração de Salomão. E como é que ele se arrependeu, né? Se arrepender igual Salomão é fácil, né? Primeiro ele teve milhares de concubinas e não sei quantas mulheres e amantes, e foi idólatra, e no fim da vida realmente Eclesiastes é o livro que mostra o arrependimento dele das coisas vãs que ocorreram durante a vida. Eu falei, todos os salvos do Antigo Testamento só poderiam estar diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Ele disse como? Jesus não tinha vindo ainda, né? Mas todos aqueles sacrifícios, desde o primeiro, desde quando Deus sacrifica um animal para fazer roupas para Adão estar na presença dele, já se prefigurava o dia que o Cordeiro de Deus viria ao mundo e que os pecados dos homens seriam apagados. Então os santos do Antigo Testamento oravam a Deus confiados nesse que viria e cancelaria todos os pecados. E por isso eles eram recebidos diante de Deus. Aliás, esse é o tema de Hebreus, né? O tema de Hebreus é para mostrar exatamente isso em vários capítulos, 7, o 8, o 9, o 10, que todas aquelas coisas eram sombras, eram parábolas para a época presente, né? Quando Cristo viria, Cristo como sumo sacerdote, Cristo como oferta, e por meio dele, as orações dos santos do Antigo Testamento podiam ser ouvidas, né? Confiadas na obra de Deus, do Filho de Deus que um dia viria a esse mundo. Então, entrando nesse ponto de Hebreus, o próximo parágrafo fala assim, a atividade que Jesus como mediador se revela, de Jesus como mediador, se revela especialmente na sua obra de sacerdote. Ele é o nosso grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, aquele que foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4, 14 e 15. Como receptores da nova aliança, não precisamos permanecer fora do templo, como todos os crentes, salvo os sacerdotes, deviam fazer na antiga aliança. Tampouco precisamos permanecer fora do Santo dos Santos, Hebreus 9:3, o recinto interior do templo, onde o próprio Deus se achava entronizado acima da arca da aliança.
e onde somente o sumo sacerdote podia entrar, e mesmo ele só uma vez por ano. Mas hoje, tendo Cristo morrido como nosso sumo sacerdote mediador, Hebreus 7, 26 e 27, conquistou para nós coragem e acesso à própria presença de Deus. Estou lendo porque tem muitos versos aqui contidos, né? Portanto, temos confiança em que entraremos nos lugares santos pelo sangue de Cristo. E os irmãos que estavam no domingo, eu falei de 4 coisas que Deus preparou para nós, e 4 coisas que Deus prepara em nós, para que nós possamos entrar nessas que Ele preparou para nós. A primeira delas era o Santo dos Santos, né? A segunda delas, que Deus preparou para nós, o sangue de Cristo. A terceira delas, um novo e vivo caminho. A quarta delas, um grande sumo sacerdote, né? E nós agora nos aproximemos de Deus para entrarmos no Santo dos Santos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aproximemo-nos de Deus. Aproximar de Deus é nos aproximarmos para termos relacionamento com Deus, não é? Em oração. Então, desse modo, a obra mediadora de Cristo nos dá confiança para que de Deus nos aproximemos em oração. E em terceiro lugar, em nome de Jesus. E a ênfase, irmãos, de forma simples que eu queria dar para os irmãos é a seguinte: muitas pessoas pensam que o nome de Jesus é uma assinatura no final da oração. Elas não fazem nem ideia o que significa falar em nome de Jesus, né? Aliás, o irmão, aquele irmão africano, holandês que fez missão na África, ele tem o livro Com Cristo na Escola de Oração, e ele fala como nós podemos aprender com Cristo, nosso sumo sacerdote, porque a Bíblia diz que ele vive para orar, né? Ele vive para orar, e ele vive dia e noite intercedendo por nós, sempre. Então, quando nós queremos aprender a orar, nós aprendemos com Cristo. Eu sei o nome dele, só que eu sei falar errado, né? Então, é André Murai, ou Muro, né? Mas, a palavra de Deus nos diz o seguinte: tudo o que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que meu Pai seja glorificado, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14, 13 e 14. Diz também que escolheu seus discípulos a fim de que tudo o que pedires ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. João 15, 16. Igualmente, em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16, 23, né? E 24, e Efésios 5, 20, que diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É nítido que não significa simplesmente acrescentar a expressão em nome de Jesus, depois de cada oração. Pois Jesus não disse: se vocês pedirem alguma coisa e acrescentarem as palavras em nome de Jesus após a oração, eu farei. Jesus não está meramente falando em acrescentar determinadas palavras, como se fosse uma espécie de fórmula mágica que daria poder às nossas orações. Na verdade, nenhuma das orações registradas nas Escrituras tem a expressão em nome de Jesus. Mateus 6, 9 a 13, Atos 1, 24 e 25, Atos 4, 24 a 30, Atos 7, 39, Atos 9, 13 e 14, Atos 10, 14, Apocalipse 6, 10, Apocalipse 22, 20. Agora, o que significa, então, orar em nome de Jesus? Isso é importante. Em primeiro lugar, significa que nós estamos nos apresentando diante de Deus na autoridade de Jesus, né? Isso nós encontramos em todas as obras que os apóstolos fizeram no livro de Atos. Por exemplo, quando Pedro curou um coxo, ele disse: em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Atos 3, 6. Não é? Quando no Sinédrio perguntaram aos discípulos: com que autoridade ou em nome de quem fizestes isso? Atos
4:7, é como se perguntasse: com a autoridade de quem vocês fizeram isso? Vocês estão vindo em nome de quem? Né? Quem os autorizou a fazer isso? Quando Paulo repreende o espírito imundo em nome de Jesus Cristo, Atos 16:18, ele deixa claro que o faz com a autoridade de Jesus, não com a sua. Quando Paulo pronuncia juízo em nome de Jesus, 1 Coríntios 5:4, naquele caso do jovem que estava se prostituindo com a própria madrasta, ele diz que faria aquele juízo sobre o jovem em nome de Jesus Cristo. Ou seja, na autoridade que ele tinha delegada por Cristo. Amém? Amém. Então, orar em nome de Jesus, portanto, portanto, oração que se faz com a autoridade dele. Né? Ele nos autorizou a orar e nós nos apresentamos em nome dele. Né? Amém? Um segundo sentido mais amplo para nome é que o nome, ele traz consigo toda a personalidade e o caráter. Ou, quando você fala do nome, você fala da pessoa como todo. E quando nós pensamos sobre isso, né, e nós vemos quão importante é isso, o Luiz e o Felipe estavam falando de Efésios, né, e um texto que sempre, desde a primeira vez que a gente lê, me chama muita atenção, é que o Jesus Cristo foi entronizado, né, acima de principados e potestades e sobre todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Uma frase dessa assombra a gente, né, irmão? Você quer entender o que significa isso? Coloque na sua mente todos os grandes homens, imperadores, heróis que já viveram nessa terra. Acumule todos eles. Jesus está acima de todos eles. Acima de todo nome que se possa referir, acima de toda pessoa que se possa referir. De grande, pequeno, acima de todos. Vivos, mortos, acima de tudo. Não teve ninguém como ele. É no nome dele. E quando nós lemos, por exemplo, que nós nos reunimos em nome dele, não é como se nós estivéssemos fazendo alguma reunião e assinando no nome dele. Não, estamos reunidos em nome dele. A ideia é para dentro do nome dele. Né? Pessoas que foram incluídas, foram batizadas em Cristo Jesus pelo Espírito Santo, fazem parte do corpo de Cristo e agora representam a Cristo. Né? Representam o caráter de Cristo e oram em nome de Cristo. Né? Então, é como se o próprio Cristo orasse por nosso intermédio. Então, veja que responsabilidade, né, irmãos? Num sentido mais amplo, o nome de uma pessoa no mundo antigo representava a própria pessoa e, portanto, a totalidade do seu caráter. Assim, o nome de Jesus representa tudo o que ele é, todo o seu caráter. E isso significa orar em nome de Jesus. Não é orar só com sua autoridade, mas também orar de modo compatível com o seu caráter. E veja, que verdadeiramente o representa e reflita o seu modo de vida e a sua própria vontade. Por isso, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Por exemplo, isso é orar em nome de Jesus. Né? Nós estamos pronunciando palavras que correspondem ao caráter de Jesus. Agora imagine alguém que está orando para alguém se acidentar, né? Orando para Deus pesar a mão sobre alguém, orando para que caia um juízo sobre alguma pessoa. Né? Você não entendeu de que espírito é. Como Jesus repreendeu Tiago e João em Lucas 12, né? Quando Jesus ia entrar na aldeia dos samaritanos e os samaritanos não receberam Jesus. E João e Tiago perguntaram: Senhor, o Senhor quer que nós mandemos fogo do céu e consumamos todos eles? Em teu nome? Né? O Senhor quer que nós mandemos? Senhor, o que o Senhor deseja? Né? Ele disse: vocês não sabem de que espírito vocês sois? Ele não veio destruir os homens, veio salvar os homens. Né? É por meio desse Cristo que nós nos apresentamos diante de Deus em oração.
Então, isso significa, então, que é errado acrescentar em nome de Jesus ao final de nossas orações? Não. Mas, infelizmente, irmãos, e resumindo o que o autor vai tocar aqui, infelizmente as pessoas fazem só uma assinatura mesmo. Elas não entendem nada disso. Elas não entendem que oram assim, né? Elas oram em seu próprio nome, pela sua própria vontade, pelos seus próprios desejos, buscando os seus próprios interesses, os seus mesquinhos interesses, para usufruir as coisas e dar lugar à sua carne, né, às suas concupiscências, e assinam em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero aquela Lamborghini, né? Em nome de Jesus eu quero um Camaro, em nome de Jesus eu quero tal coisa. Isso não é oração, né? Então a ideia de falar em nome de Jesus, como o autor diz, e ele dá alguns exemplos aqui, ele diz: Pai, vimos a Ti com a autoridade de nosso Senhor Jesus, Teu Filho. Isso é falar em nome de Jesus. Ou Pai, não vimos com os nossos próprios méritos, mas com os méritos de Jesus Cristo, que nos convidou para comparecer diante de Ti. Ou Pai, agradecemos por perdoar nossos pecados e por nos dar acesso ao Teu trono pela obra de Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A oração genuína é uma conversa com uma pessoa que nos conhece bem e que também conhecemos bem. Essa conversa verdadeira entre pessoas que se conhecem jamais depende do uso de fórmulas decoradas ou palavras determinadas, mas é uma questão de sinceridade do nosso discurso e do nosso coração. Uma questão de atitudes corretas e do estado de espírito correto. Amém? Ou melhor dizendo, de atitudes corretas e do estado do nosso espírito. Em quarto lugar, devemos orar a Jesus e ao Espírito Santo? É uma pergunta importante, né? Que bênção que isso está por aqui. Uma investigação das orações do Novo Testamento indica que geralmente não são dirigidas nem ao Deus Filho, nem ao Deus Espírito Santo, mas a Deus Pai. Porém, e veja que o autor aqui não vai se referir àquela pessoa que parece que não tem uma ideia bem concebida na sua mente, que começa falando do Pai, ora está falando para o Filho, ora para o Espírito. Não, as orações são bem claras, né? Então, não é disso que o autor vai se referir aqui, porque tem gente que começa, Senhor, Deus, Pai, Jesus, você nem sabe, você percebe assim que não há coerência na formulação da oração dessa pessoa. Então, não é disso que ele está se referindo. Ele só vai se referir que nós oramos sim a Jesus e também nós vamos ver se oramos ao Espírito Santo. Uma investigação das orações do Novo Testamento indica que geralmente não são dirigidas nem ao Deus Filho, nem ao Deus Espírito Santo, mas ao Deus Pai. Porém, o mero cômputo dessas orações pode ser enganador, pois a maioria das orações que temos registradas no Novo Testamento são do próprio Jesus, né? Que constantemente orava a Deus Pai, mas logicamente não orava a si mesmo, Deus Filho. Além disso, no Antigo Testamento, a natureza trinitária de Deus não estava tão nitidamente revelada, ou seja, as orações do Antigo Testamento não vão ter o caráter como nós vamos ver nas orações do Novo, porque nas orações do Novo há uma amplitude de revelação, ou plenitude de cumprimento, né? Então, além disso, no Antigo Testamento, a natureza trinitária de Deus não estava tão nitidamente revelada. E não é surpreendente o fato de não encontrar muitas evidências de orações dirigidas diretamente a Deus Filho ou ao Espírito Santo de Deus antes do tempo de Cristo. Mas, né, embora haja um modelo nítido de orações dirigidas diretamente ao Pai, por exemplo, o Pai Nosso, Mateus capítulo 6, que está aí também em Lucas 11, João 16, 23 também, Efésios, como eu citei, 5, 20, há indicações de que a oração feita diretamente a Jesus também é correta. Como é que nós sabemos disso? Bom, Atos 1, 24, os apóstolos, quando estavam para escolher o substituto de Judas, eles oram da seguinte forma: Senhor, que conheces o coração de todos, revela, Senhor aqui estão orando para o Senhor Jesus, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Ora, quem escolheu os outros 11?
Para quem estão orando para que revelasse o 12º? Para o Senhor Jesus. Senhor, tu que já escolheu os 11, revela-nos quem é o próximo, né, entre esses dois. Isso é uma oração para o Senhor Jesus. Também, quando Estevão está morrendo, Atos capítulo 7, verso 59, ele ora, diz, os céus se abriram e ele viu o Senhor Jesus em pé, à destra de Deus, e orou, e invocava, e Estevão invocava e dizia, o texto diz, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Né? Isso é uma oração. Na conversa entre o Senhor, por isso que eu falei que a oração é uma conversa, né? Porque quando o Senhor Jesus apareceu a Ananias, e disse, Ananias, levanta-te, vai à rua, que se chama direita, lá está um homem chamado Saulo de Tarso, ele está orando e ele teve uma visão que um homem chamado Ananias apareceria para ele, imporia as mãos sobre ele, traria de volta a vista, etc. E Ananias conversou com Jesus, então, Senhor, mas esse homem tem feito muitas coisas contra os teus filhos, e recebeu carta dos sacerdotes para vir e prender nossos irmãos, e o Senhor diz para ele, vai, ou seja, Jesus fala com ele, ele fala com Jesus, o que está acontecendo ali, irmãos? Há uma oração, né? Há uma oração. E Jesus diz para Ananias, vai até lá, porque ele é um vaso escolhido, ele vai pregar meu nome entre os gentios, e o texto diz assim, em Atos 9, 10 a 16, é com Jesus, pois o verso 17, Ananias diz, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, para que recuperes a vista. Isso depois que Ananias foi ter com Paulo, quem é que enviou Ananias? O Senhor Jesus. O mesmo Senhor Jesus que apareceu para Paulo no caminho de Damasco. Não é? A oração Maranata também, 1 Coríntios 16, 22, ora vem Senhor Jesus, é uma oração ao Senhor Jesus. Né? Apocalipse 22, 20, e também vem Senhor Jesus. E Paulo também orou ao Senhor em 2 Coríntios 12, 8, por causa do seu espinho na carne. Ele diz, 3 vezes pediu ao Senhor que tirasse. E o Senhor me respondeu, a minha graça te basta. Né? Então há uma conversa de Jesus com Paulo. Né? Havia um problema com Paulo e ele orou 3 vezes ao Senhor. O Senhor disse, não vou fazer nada com respeito a isso. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Além disso, o fato de ser Jesus um misericordioso e fiel sumo sacerdote, que é capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, Hebreus 4,15, é visto como incentivo a que nos apresentemos corajosos diante do trono da graça, em oração, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para a ocasião oportuna. Amém? Amém. Então, segundo a passagem bíblica, todas as passagens bíblicas, não há problema em orarmos ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas será que devemos orar ao Espírito Santo? Embora não haja nenhuma oração diretamente endereçada ao Espírito Santo, que se ache registrada no Novo Testamento, não há nada que proíba tal oração. Pois o Espírito Santo, como Pai e como Filho, é plenamente Deus. Há um concílio que vai falar sobre isso, irmãos. Amém? Eu vou achar aqui a nota para os irmãos lerem o que o concílio fala sobre isso. Depois que nós concluímos aqui. Ele também se relaciona conosco de modo especial, o Espírito Santo. Pois é o nosso consolador e conselheiro, João 14, 16 e 14, 26. O crente o conhece, João 14, 17. E ele nos ensina, João 14, 26. Nos dá testemunho de que somos filhos de Deus, João 8, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E pode se entristecer diante do nosso pecado, Efésios 4, 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Além disso, o Espírito Santo lança a mão da sua vontade pessoal na distribuição dos dons, pois continuamente distribui a cada um individualmente, a cada um segundo lhe apraz. 1 Coríntios 12, 11. Logo, não parece errado orar diretamente ao Espírito às vezes.
especialmente se pedimos algo relacionado aos campos específicos do seu ministério ou responsabilidade. Mas não é esse o padrão do Novo Testamento. E não se deve tornar o modelo predominante das nossas orações. Eu vou ver se nas minhas notas aqui tem algo sobre o que a igreja diz sobre isso. Não, tem uma nota do Packer. É correto orar ao Espírito? Não há exemplo disso em trecho nenhum das Escrituras. Mas como o Espírito é Deus, não pode ser errado invocá-lo e dirigir a Ele caso haja boa razão para fazê-lo. Isso é uma menção de J.I. Packer. Eu vou achar uma segunda aqui para os irmãos, com respeito a isso. Com respeito à adoração ao Espírito Santo, a totalidade da igreja, ortodoxos, protestantes, tem unicamente concordado que ela é apropriada. E é confirmada pelo Credo Niceno, elaborado em 381. Nós cremos no Espírito Santo, Senhor, doador da vida, que procede do Pai e do Filho, o qual com o Pai e com o Filho juntamente é adorado e glorificado. De modo semelhante, a Confissão de Fé de Westminster diz: o culto religioso é prestado a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E só a Ele. Não deve ser prestado nem a anjos, nem a santos, nem a qualquer outra criatura. Amém? Então, eu acredito que seja suficiente por hoje. Até aqui. Né? Nós paramos no ponto... Devemos orar a Jesus e ao Espírito Santo, que está dentro do ponto B, a eficácia da oração. Amém? Nós vamos continuar, então, a partir do C na semana que vem. Amém?